estará ministrando a palavra de Deus nessa noite, amém? O ensino nessa noite. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, irmãos. Boa noite a todos. Pode tomar assento. Aleluia. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Carlos Henrique, pastor Melquisedeque, que estamos juntos trabalhando e desenvolvendo melhor em prol do reino do Senhor Jesus. Aqui, de antemão, de fato, já justifico a ausência do nosso presidente, pastor Célio Teixeira Jorge. O mesmo está em férias e nos direcionou sob responsabilidade a sua equipe de trabalho, na pessoa do pastor Samuel, pastor Melquisedeque, pastor Carlos Henrique, pastor Jefferson e pastor Emanuel. Que Deus vos abençoe rica e abundantemente. Irmãos, vamos para nós ganharmos tempo. Quem recebeu o pastoral digitado em papel, digam glória a Deus. Eu queria que você deixasse sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, capítulo 29, e, por gentileza, se pudesse, alguém que me ajudasse co-auxiliando o pastor André, que acabou de chegar, o pastor Manderval, para que nós possamos fazermos uma leitura em harmonia, né? E vamos estar aqui pegando o fio. Jeremias, as 3 cartas com 3 propósitos e um único direcionamento. O livro de profeta Jeremias, nós sabemos que Jeremias, ele é nascido de uma família sacerdotal. Jeremias tem a pureza de passar por 3 tipos de reinos diferentes, né? Jeremias é filho de Ilquias. Ilquias é aquele que salvou Josias de um ataque e fez de Josias se tornar rei, ajudou nesse caminho dele. Jeremias já era praticamente um adolescente, de uma criança para adolescente, e já conhecia, vai profetizar inclusive aos judeus. E depois Jeremias, ele entra para o período dos reis de Israel, no seu clã, junto a Jeoaquim, e depois também para o período diante daquilo que o Senhor vai o chamar, né, como profeta, e profeta para Israel, já no período babilônico. Acompanhe a leitura. Jeremias é filho de Ilquias, e eu fiz um breve resumo e um perfil histórico do que é Jeremias, tá? Para que os irmãos possam entender. Jeremias, filho de Ilquias, nasceu na cidade de Anatote. Anatote é um território benjamita, ou de Benjamim, tá? A data aproximada do seu nascimento é 650 a.C., no final do reinado do rei, o que está escrito aí? No final do rei Manassés, entenderam? Então, observe que de 650 até o período da sua morte foram praticamente 47 anos de vida, e nós vamos ver isso aqui. Anatote era um vilarejo, era um local, um vilarejo sacerdotal, onde ficavam as famílias de sacerdotes e líderes religiosos, que ficava a cerca de 3 quilômetros de distância da capital Jerusalém, diante da nação denominada Judá. Ou seja, Judá é um território, Jerusalém, sua capital. Depois os irmãos veem lá em referência Josué 21, 17, 18, Jeremias 11, 21 e 23. O profeta Jeremias, que era de uma família de sacerdotes, começou a anunciar a mensagem de Deus no ano 627 e veio a morrer no ano 580 a.C., provavelmente no Egito, tá? Quando ele foi junto com o Safã e outros mais para o Egito. Ou seja, viveu cerca de 47 anos. Ele anunciou que Deus ia fazer cair uma terrível desgraça sobre os israelitas como castigo divino por seus pecados. Observe,
Jeremias ainda vivia quando suas profecias foram cumpridas pelo Senhor. Ele estava presente quando Nabucodonosor tomou Jerusalém por 3 invasões significativas, irmãos. Primeiro, um grupo de pensadores, de pessoas renomadas, junto com o rei, foram na primeira leva, depois na segunda sitiou e na terceira destruiu por completo, tá? Mas neste período do reinado babilônico, se olharmos o histórico de Jerusalém, tivemos diversas tomadas. Jerusalém foi castigada por diversas vezes lá ao longo da história da Bíblia. Alguns pequenos grupos foram os primeiros capturados e exilados, mas a grande deportação, a grande massa vai vir no ano 587 a.C. e viu todos, irmãos, serem exilados, desses que Nabucodonosor entendeu que foram e eram importantes para agregar sobre a Babilônia, e outros mortos. Esses outros mortos é aqueles que no meio do caminho, por alguma rebelião, por alguma rebeldia, por alguma ação, por algo, por distrato dos soldados babilônicos, foram mortos no meio do caminho, tá? Ou até mesmo outros na grande deportação, ou na grande tomada, tiveram muitos mortos, quando incendiaram Jerusalém, o templo, tomaram os utensílios, também ali muitos foram mortos, e outros abandonados em terra seca. Aqueles que os soldados julgaram, a história dos Hebreus em parte vai dizer sobre isso, aqueles que os soldados julgavam que não eram de grande relevância, foram jogados no meio do caminho, no meio da estrada, fugiram, outros escaparam, né? E assim sucessivamente. O livro de Jeremias fala de um tempo. Eu coloquei aqui um ponto, que esse tempo vai trazer ao livro uma alusão apocalíptica, ou seja, numa visão de futuro, tá? Então esse tempo, ele é tratado em 5 partes no livro de Jeremias, mas não vou entrar no caso. Uma outra vez eu volto e trato das 5 fases do tempo do livro de Jeremias, para os irmãos entenderem que ele é também um livro escatológico. No futuro, em que Deus faria um novo acordo com o seu povo. Todas as mensagens proféticas de Jeremias ao povo se arrependem, reconciliem-se, porque existe um tempo, ele sempre fala, existe um tempo, existe um momento, Deus vai trazer de volta, Deus vai fazer passar esse tempo. Então, esse tempo, na linha Cronos, é um tempo em que Deus julga o povo para um acerto, para um novo, entenderam? É o mesmo que, cuidado, não façam isso, vocês estão em castigo, mas vai chegar um tempo em que vocês voltarão a ser o povo de Deus. Esse acordo seria cumprido de livre e espontânea vontade. Deus sempre deixou o povo tranquilo em suas tomadas de decisões. Para todo gestor, a quem aqui trabalha com grandes empresas, você não manda, você comanda. São ações totalmente diferentes. Um gerente, ele não manda você fazer, ele comanda, porque acima do gerente tem um tutor vertical, né? E é assim que nós gestores atuamos em grandes empresas e somos, em briefing, levados a levar as pessoas a tomadas de decisões. De igual maneira, era assim com Jeremias. Jeremias, ele era o portfólio, Deus o seu tutor, e ele o caminho em gestão para transmitir essas profecias ao longo. Ou seja, respeitava, ouvia, assimilava, cria quem quisesse. Ninguém era obrigado. Esse acordo seria cumprido de livre e espontânea vontade, pois a lei está em letra maiúscula de Deus. Toda vez que tratarmos sobre as leis de Deus, é porque o comando soberano, divino, está nas mãos do Senhor. Estaria gravado nos corações das pessoas. O nome Jeremias
Por que eu coloquei isso aqui, que estaria gravado no coração das pessoas? Porque o nome Jeremias pode ser escrito de duas formas diferentes em hebraico, uma longa e uma curta. Tá? A longa, Yerma-Ihu, que significa o Senhor é enaltecido, e a curta é Irmedia, também significa o Senhor é grande ou o Senhor é enaltecido. Amém? Então esse é um breve histórico de Jeremias, e aqui vai um conselho pastoral Samuel. Leia o livro de Jeremias pedindo sabedoria ao Espírito Santo de Deus para entender suas mensagens reveladoras no passado e muito reais nos dias atuais. Amém? Vamos construir, pastoral. É uma carta única em que nela contém 3 funções de cartas diferentes. Capítulo 29 de Jeremias, ele é nada mais nada menos do que um pronunciamento do bem e um pronunciamento do mal. Veremos alguns personagens que às vezes, ao lermos este livro especificamente, pastor Melk, passa desapercebido, e são personagens de referência naquilo em que Deus já imputara, Edivaldo, a responsabilidade do cuidado de Deus para com o homem e do homem para com Deus. Vejamos, número 1, o que está escrito aí, irmãos? Pastor André, você pode me ajudar lendo depois? Tá pouco? Deixa eu ver, alguém que possa ler para mim aqui, por gentileza. Aleluia. Você pode ler, pastor? Então vamos. O que está escrito aí? As cartas. Número 1, a igreja. 3, 4. A primeira. Vamos, todo mundo junto? Vai. 3, 4. A primeira carta. Letra A pessoa e o lugar. Aonde Jeremias escreve esta carta? Jeremias escreve essa carta de Jerusalém. Ele está em Jerusalém, capital de Judá. Vejamos na sua Bíblia, Jeremias capítulo 29, versículo 1, parte A, até a vírgula, pastor. Estas são as palavras da carta que o profeta Jeremias enviou de Jerusalém ao restante dos anciãos dentre os exilados. Então a primeira carta, ela é escrita de Jerusalém. Ele faz todo um histórico ao povo, dizendo o seguinte: vocês que já foram levados ao cativo, é bom deixar bem claro, porque nesta fase daqui da idade, o ano é 587, já tinha sido tomado por completo, inclusive a grande proporção, a maior parte, acredito que entre 92% dos moradores de Judá já tinham sido levados para a Babilônia. Então ele fala: olha, eu estou escrevendo de Jerusalém, vou passar para vocês como está a cidade que vocês moravam e que vocês voltarão. Então existe uma ideia construtiva de Jeremias dizendo o seguinte: olha, eu preciso mostrar para o povo. E quem é que manda ele escrever esta carta? O Senhor. Vejamos, letra B, as partes do propósito, 29 e 1b, tá? E que vai até o 23, nós vamos ver aqui os sentidos. Ele escreve aos exilados judeus que vivem na Babilônia, ou seja, de 587, olha irmãos, presta atenção, de 587 a 585 se passam 2 anos, e nesses 2 anos de tomada, alguém precisava causar um retrato dentro da Babilônia, e não era qualquer pessoa que podia entrar. Observem que se analisarmos historicamente o livro de Jeremias, nós vamos ver que inclusive Nabucodonosor dá deferimento a Jeremias, mas nem por isso Deus permitiu Jeremias estar na Babilônia, porque não era o propósito de Deus. Ele tinha que estar no local de origem e fazer o retrato, perfil de como andava a Babilônia. Vejamos a parte B. Olha só: enviou de Jerusalém o restante dos anciãos dentre os exilados, como também os sacerdotes,
aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Então nós temos aqui, irmãos, 3 classes de pessoas que foram deportadas. Olhem para cá, 3 classes de pessoas. Quais são as classes de pessoas? Vamos lá. Os anciãos, os sacerdotes e de novo, os anciãos, os sacerdotes e aqui na tríade, nós podemos observar que Nabucodonosor e Deus estava querendo guardar aqueles que conheciam de uma tal maneira a religião, tanto numa profundidade, quanto no seu conhecimento do coração, quanto para Deus. Observe, qual era a função dos anciãos? Aconselhamento. Qual era a função dos anciãos? Ajudar a administrar. Qual era a função dos anciãos? Cuidar. Qual era a função dos anciãos? Aconselhar. Qual era a função dos sacerdotes? Julgar o povo, pegar o povo, ser a conexão do homem para com Deus. Observe, qual era a função dos profetas? Ser canal de Deus diretamente ao homem. Entenderam isso aqui? E o restante do povo, que estava junto, misturado com anciãos, profetas e sacerdotes. Qual é o duplo propósito dessa carta? Da primeira carta. Olha só, é a primeira carta. Qual o duplo propósito da primeira carta? Ponto 1, confortar e instruir. Olha só que esta carta, que é a primeira que Jeremias vai escrever, vai enviar para a Babilônia. Olha só que interessante, o povo está todo mundo exilado, preso, triste, com o coração e a motivação arrebentados, e Deus, conhecendo a situação estrutural do povo, Deus vai trazer um alento, Deus vai trazer uma calma e uma paz de espírito. E eu estava estudando sobre isso desde semana passada, e hoje fazendo um endosso na palavra, nada mais é do que Deus trazendo calma ao povo, que já estavam lá há 2 anos presos, angustiados, e confortando os vossos corações. Por quê? Quer mexer com a estrutura de um judeu, é tomar aquilo que ele gosta como posse, principalmente seus bens. Aumenta só um pouquinho o retorno, por gentileza, Jeff, desse microfone. Então, vamos observar que nesta carta tem todos os atributos de Deus, preste bem atenção nisso aqui, para aquilo que o homem mais deseja, tem e que gosta, que são os seus prazeres terrenos. Olha só que interessante o que está escrito nessa carta. Povo que Nabucodonosor havia deportado para Jerusalém, para a Babilônia. Versículo 2. Verso 2. Isso se deu depois que o rei Joaquim, a rainha mãe, os funcionários do palácio, os chefes de Judá e Jerusalém, os carpinteiros e os artífices haviam saído de Jerusalém para o exílio. 3. A carta foi enviada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Ilquias, os quais Edequias, rei de Judá, enviara a Nabucodonosor, rei da Babilônia. E na carta dizia, prestem bem atenção nisso aqui, que aqui está uma pegada, viu? E a carta dizia, 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os que estão no exílio. Deus não faz separação das pessoas que para lá Ele permitiu que fossem. E aqui eu faço um adendo. O cativo babilônico nunca foi uma ação demoníaca. Foi uma ação extrema de correção de Deus para com a nação, especificamente Jerusalém. Observe o que diz na carta. A todos que estão no exílio, aos quais deportei de Jerusalém para a Babilônia. Era Deus falando assim, eu estou guardando vocês aqui, vocês passarão por um tempo aqui, vou corrigi-los aqui, não desanimem aqui, porque eu vou também prover para vocês aqui.
existe alguma similaridade com o tempo babilônico, com o que estamos vivendo hoje? Não estou falando de política, estou falando de ação de tempo. Existe? Não existe. Observe que a mensagem, ela é sine qua non, é um termo latim que significa, ela é essencial. Nesse processo essencial, é o mesmo que nós estivéssemos vivendo nos dias atuais, os dias em que o povo passou dentro do cativo da Babilônia. Perseguição, afronta. Outra coisa bem interessante, tiveram que reaprender, ou melhor dizendo, atuar junto numa mesma linguagem, porque só falavam hebraico. Presta atenção aqui, só falavam hebraico, e tiveram que aprender uma nova língua. Alguém sabe que língua é essa? Que era uma língua semítica, que Jesus também falava. O que se falava em Babilônia? Na Síria? Aramaico. Repita comigo, aramaico. Vai, igreja, aramaico. Isso aqui é um culto de escola, vamos aprender. Aramaico, vou aprender com vocês também. Então, os hebreus, inclusive aqui eu abro um adendo, um ponto sobre a história. Os hebreus, eles vão estar na Babilônia, e na Babilônia, inclusive, teriam que aprender o aramaico para sobrevivência. É por isso que o aramaico ele é falado desde o cativo para frente, ou seja, tornou-se uma língua, porque depois que eles são retornados do exílio babilônico para Jerusalém, e lá continuavam também de igual maneira falando hebraico, falando aramaico. É o mesmo que um brasileiro vai para os Estados Unidos, fica lá 5 anos, aprende inglês, fala inglês fluentemente, volta para o Brasil, lógico que ele vai aprender a falar, vai falar português e também o inglês. Amém, irmãos? Voltando, versículo 5, primeira carta ainda, hein? Vamos lá, igreja, 3, 4, vocês, olha o que continha na carta, olha só o que continha na carta. A primeira coisa que Deus fala com os judeus, para deixá-los tranquilos, porque eles tinham uma pega de coração muito grande. A primeira coisa que é escrito na carta, que Deus manda escrever, Jeremias escreve isso, fala para eles ficarem tranquilos. O que ele vai dizer? Edificai casas e habitais nela. Ou seja, até na correção, Deus não te deixa sem nada. Ele sempre vai continuar provendo aquilo que é a sua necessidade e aquilo que você gosta. Ponto e vírgula. Vai, 3, 4. Vamos, irmãos, vamos ler comigo, vem, me ajuda. Vai, 3, 4. Olha que interessante. Olha só. Quem era o rei da Babilônia? Com sangue nos olhos, tinha mandado arrasar com tudo. Como que manda uma carta dessa para dentro de um reinado onde quem comanda é o cara e a família? Tomou tudo, fazendo todo mundo de escravo. E como é que vai receber essa carta para os hebreus que foram levados a cativos? Olha só, edificar casas e habitar nelas, plantar pomares e comer do seu fruto. Como é que pode isso? Sabe o que acontece? Em tempos de crise, para Deus, Ele olha a sua fidelidade e não deixa faltar casa, comida. Irmãos, pega isso aqui em nome de Jesus. Elebarachuri Candarábia. Olha que interessante. Partiu para o versículo 6. Versículo 6. Edificai casa, olha, casai-vos com mulheres e gerai filhos e filhas. Também tomai esposa para vossos filhos e dai vossas filhas em casamento para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos ali e não venhais a... Olha, vocês estão presos. Isso aqui é muito louco. Vocês estão escravizados, mas multipliquem aí dentro. Cresçam aí dentro. Só vive de sentimento quem não pensa em crescer. Eu ouvi uma pessoa uma vez falar: pastor, mudou o governo, agora já era. Esquece, irmãos. O nosso fim é morar nas mansões celestiais. Somos forasteiros nessa terra. Nós não somos daqui. E por sermos forasteiros, que é
uma palavra que significa estado em passagem, não significa que você vai ficar eternamente aqui. Não se apeguem às coisas terrenas. Se Deus te tirar daqui do Rio e te mandar para São Paulo, Ele vai fazer você crescer de igual maneira como se te mandar para qualquer parte do país. Mas aqui nessa terra, enquanto estivermos aqui, é ordem de Deus: cresçam, habitem, fiquem felizes, plantem, multipliquem, casem, sorriem, comam, mas não deixam de ser uma coisa que vai aparecer daqui a pouco. Versículo 7, empenhai-vos pela prosperidade da cidade. Eu não vou porque o governo agora mudou, é um governo de esquerda. Não, olhe para o governo, entrega ele na mão do Senhor, mas volte a viver a sua vida. Deixe o governo cuidar das coisas dele e deixe que Deus castigue o governo nas ações que ele fizer. Mas qual é a ordem de Deus? Empenhai-vos pela prosperidade da cidade. Prosperidade aqui no hebraico significa ausência daquilo que eu gosto. Significa, o governo mudou, vai ficar chorando até hoje? Vai trabalhar, irmãos. Vai comer, vai crescer, vai trabalhar, vai desenvolver. A vida não pode parar, porque o controle de tudo ainda está na mão de Deus. Para onde vos exilei, e orai ao Senhor em favor. Orai ao Senhor em favor. Qual é o seu papel? Mudou o governo, deixa o governo mudar. Deus sabe quando tira e quando coloca, mas o nosso papel é orar em favor da terra em que eu te coloquei. Aleluia! De novo, porque a prosperidade dela será a vossa. Vai, irmão, vamos lá, todo mundo aí. 3, 4. Porque essa prosperidade primeira do versículo é totalmente diferente da segunda, porque essa segunda parte no hebraico significa tsalet. O que significa tsalet? É aquele que olha, quer mudar, acredita que vai conquistar. Repita comigo, é aquele que olha, 3, 4, é aquele que olha, quer mudar, olha, conquista e vai conquistar. Nada mais isso. Pega na mão de alguém que está ao seu lado e fala assim: você está olhando? Você está orando? Você quer conquistar? Então levanta a sua cabeça, para de chorar e vai trabalhar. É isso. Aleluia. Continuando a mesma carta, versículo 8. Olha só. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel. Na carta, é Deus mandando Jeremias escrever. Não vos deixei enganar pelos profetas e adivinhos, que vive entre vós. Aí aqui já começa um alerta. Nem deis ouvido aos sonhos que eles sonham por vós. Olha o alerta. Primeiro, edifiquem casas, plantem, casem, cresçam. Olha a palavra de Deus. Multipliquem, orem pela terra. É sua, é nossa. Mas aí há uma advertência horizontalizada aqui. Cuidado com quem sonha por você. Em outras palavras, cuidado com as pessoas que idealizam coisas por você. Qual é a advertência de Deus? A tua vida é única. O teu projeto é teu. A sua situação de vida é sua. Ninguém tem que sonhar por você, não. O sonho é pessoal, o sonho é seu, então vai conquistar. E aí, a advertência de Deus é o seguinte: os judeus, o povo, cuidado, vocês, na sua pessoalidade, conseguem crescer na terra, mesmo estando exilados.
Versículo 9. Eles vos profetizam mentiras usando meu nome. Olha só a advertência, irmãos. E foi uma enxurrada de profetas para a Babilônia. Irmão, não tem noção. Foi uma enxurrada de profetas para a Babilônia. E começava, os irmãos vão ver nomes de profetas, está no capítulo 29, hein? Deve ter no mínimo aqui uns 3. Só no capítulo 29. Profetas novos, conhecidos. E eu vou explicar mais à frente. Eu não os enviei, diz o... Pegaram isso aqui? Versículo 10. Vamos ler todo mundo junto? Vai. Olha, preste bem atenção no versículo 10. Vai. 3, 4, a igreja. Porque assim diz o Senhor. Quando se completares 70 anos designados para a Babilônia, virei a vós e cumprirei a minha boa palavra a vosso respeito, e vos trarei de volta a este lugar. Escatologia, aqui. Esse pronunciamento de Deus para com o povo, ele é destarte a, eu vou corrigir vocês, cresçam, desenvolvam, multipliquem, continuem me adorando, porque o mesmo que deixou vocês aqui, é similar nos dias atuais, não é? Olha, eu vou voltar para buscá-los e resgatá-los, dura o tempo que quiser. Isso aqui não é um análogo? Entendam. Eu vou para o Pai, vos enviarei o Consolador, mas voltarei para vós. Não acredito que você me pegou isso. Estamos aqui, Deus nos deixou aqui, mandou vivermos aqui, fez você nascer aqui, fez a pandemia passar, mas fez você ficar vivo aqui, mas vai voltar para mim e para você, para te buscar para aquele grande dia, falando assim, olha, benditos de meu Pai, vinde morar, irmãos. Seus planos são para o bem e para o mal. Na primeira carta, nessa dupla ideia de caminhos, é para o bem e para o mal. Vamos até o 14, os irmãos vão entender. 11. Pois eu bem sei que planos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Ponto e vírgula. Quem aqui consegue entender que Deus tem um plano na sua vida? Vejamos. Planos de prosperidade, de select de novo. E não de mal. Aí você fala assim, mas por que Deus colocou o povo exilado, arruinou a cidade, onde o coração do povo estava praticamente no templo, na cidade, né? E por que não de mal? Para vos dar um futuro e uma nova. Quem quer continuar morando aqui na terra? Quem quer morar nas mansões celestiais? Aleluia. Vamos até o 14. A carta ainda não acabou, é a primeira carta ainda, irmãos. Então me invocareis e vireis a orar a mim e eu vos. Na carta está, não cessem de continuar orando, Deus de Israel, mesmo eu, Deus Supremo, ter tomado tudo da sua vida. E aí o homem às vezes é covarde a entender, me permita a expressão chula, de entender o seguinte, pastor Mel, pastor Carlos Henrique, Deus me tomou, não vou mais para a igreja, pisaram no meu calo, não desenvolvo mais R$1 dentro dessa igreja, não vou atuar porque o pastor Samuel, o pastor Luiz e a Josélia, não quero nem aí, irmão, seu problema não é com o homem, seu problema é com Deus.
Seu problema não está em quem trabalha ou atua com você, seu problema é com Deus. A ordem de Deus é: continue me invocando. Invocar aqui significa ação no hebraico, ação de trabalho para aqueles que fazem. Olha que interessante, irmãos. Por quê? E vireis a orar a mim e eu vos ouvi. Quem continua orando toda madrugada, de dia, de tarde, na cozinha, no banheiro, lavando em casa, no trabalho? Continua. Versículo 13: vós me buscareis e me encontrar. Irmãos, quer buscar o Senhor? Não cumpra a rota de vir em culto. Dobre o joelho da sua casa, que Deus vai chegar do seu lado e falar: o que você quer? Aleluia! Era Deus falando assim: ô Jeremias, fala com o povo que mesmo estando lá, Nabucodonosor vai fazer uma série de atrocidades, mas quando a ausência, que é prosperidade, que é tissalek, a ausência bater, é só dobrar o joelhinho que o papai vai ouvir, eu vou responder e vou resolver. Ou seja, mesmo em Babilônia, Deus não abandonou os seus, Deus estava com o povo, era um processo de correção, mas para que entendesse que Deus ainda continuava sendo cabeça e sendo Deus. Aleluia. 14. Não, volta o 13. Se buscar de todo o meu coração pessoal. 14. Eu me deixarei ser encontrado por vós, diz o Senhor, e mudarei o vosso. Quem quer mudança de vida aqui nessa noite, irmãos? Quem quer que Deus mude o seu cativeiro? Quem quer que Deus mude a sua situação? Quem quer que Deus mude a sua vida? Se buscar o Senhor, Deus tem um destino preparado para mim e para você. Eu recebo essa palavra. Quem recebe, diga glória a Deus. Isso aqui é interessante. Eu vos reunirei dentre todas as nações e dentre todos os lugares para onde vos dispersei, diz o Senhor, e vos trarei de volta para o lugar de onde vos exilei. Aleluia. Ponto 2. Vamos lá, igreja. O que está escrito aí? Condenar e mentorear. Vai, 3, 4. Condenar e mentorear. Preste atenção. No segundo ponto dessa carta, Jeremias alerta os exilados que logo... O que está escrito aí? 2 grupos de pessoas. Aqui começa. Jeremias causa um alerta que 2 grupos de pessoas, pastor Lindbergh, serão severamente punidos por Deus. Vamos ver quais são? O que está escrito aí na folha de vocês? Primeiro grupo: os camponeses dos exilados. Leia só, aumenta só um microfone do pastor Carlos Henrique para ele acompanhar comigo, senão não sai no YouTube. Primeiro grupo, 3, 4. Os camponeses dos exilados, incluindo o rei Zedequias, e ainda vivendo de forma perversa em Jerusalém. Vamos ver? Primeiro grupo de pessoas, hein? Que Deus vai punir severamente. Versículo 15 ao versículo 19 de Jeremias, capítulo 29. Vamos lá? E vós dizeis: o Senhor nos levantou profetas O Senhor nos levantou profetas na Babilônia. Deus levantou um profeta na Babilônia? Já começa aí. A mensagem está dizendo vós. Segunda pessoa do plural, pronome pessoal reto. Eu, tu, ele, nós, vós. É vós, é vocês que estão dizendo, não sou eu, Jeremias. Olha só, e nem o Senhor. Versículo 16. Mas assim diz o Senhor a respeito do rei que se assenta no trono de Davi, Zedequias, e de todo o povo que habita nesta cidade, vossos irmãos que não foram convosco para o exílio. 17. Assim diz o Senhor dos Exércitos:
enviarei contra eles a espada. Mas o que? A fome. Mas o que? Quais são? Mais uma vez, a figura do número 3 aqui. Os irmãos, vamos pegando aí o follow-up com Deus, hein? 3 coisas. A espada, repita comigo, 3, 4. A espada. Vai, irmãos. Calma, gente, calma. Repita comigo. A espada. A espada. A morte. A morte. Mais alto, irmão. Vai, 3, 4. A espada. A espada. Representa a morte. A fome. A fome. A tristeza. A tristeza. A peste. A peste. A dor. A dor. Morte, tristeza e dor. Corpo, alma e espírito. Olha só. E farei deles como a figos estragados. O que a palavra figos nos revela e nos lembra e nos rememora no Novo Testamento? Irmãos, de Mateus a Lucas, Mateus, Marcos e Lucas, o que está nos evangelhos? Figo é o fruto da... irmãos, me ajudem, nós somos dotados do conhecimento, vai, 3, 4, o figo é fruto da... O que está escrito nos 3 evangelhos? Irmãos, Pastor Luiz, o que está escrito? Melquisedeque. A parábola de quê? A parábola da? Vai, irmãos, a parábola da? O que acontece na parábola da figueira? Oi? Não. Parábola da figueira é uma coisa, figueira seca é outra. Parábola da figueira. Coloca para mim, Jefferson, por gentileza. Lucas, abrem para mim, por gentileza. Acho que eu não anotei aqui não. Lucas 13, 6 ao 9. Existem 2 tipos de situações com figueiras na Bíblia. E aqui remetem ao que Jesus vai lembrar desta carta, escrita em Jeremias capítulo 29. A primeira é a parábola da figueira. A parábola da figueira é Jesus contando um storytelling, em inglês significa contagem de uma história, que vai dizer que o produtor vai cavar buraco e vão incitar com que a matem. Vamos ler? Quem pode ler para mim? E ele passou a contar esta parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, mas quando foi procurar fruto nela, não achou. E disse então ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não a encontro. Corta, porque ela ainda ocupa a terra inutilmente. 8. E ele respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, para que eu cave ao redor dela e a adube. 9. E se no futuro der Só um fruto... minutinho. E se no futuro der fruto, muito bem. Obrigado, pastor Calzinho. Mas se não, tu a... Entenda, há 2 diferenças aqui. Uma é parábola. Essa aqui é a parábola, que só está escrito no livro de Lucas. E se eu corto o tronco, o que vai ficar enraizado? É a possibilidade de Jesus falar com Israel: eu vou cortá-los, vou castigá-los, vou tomá-los, vou derribá-los, mas vou permitir que vocês continuem crescendo, se sugarem na raiz aquilo que eu sou. Na essência, Jesus falando com Israel o seguinte: olha, está sendo dada oportunidade para vocês. Vocês não estão entendendo que eu já cortei a árvore, mas eu deixei a raiz plantada para que vocês cresçam de novo. Agora Mateus 21, 17 e 22. Aqui já não é uma parábola, que está escrito em Marcos também. Aqui já não é uma parábola. É Jesus saindo de Betânia, chegando em Betânia, sai de Jerusalém, chegando em Betânia, e em Betânia é de manhã. O período é novembro a março. Toda figueira dá fruto no verão, frutos viçosos.
Aqui não é parábola, aqui é realidade. Jesus traz os discípulos no seu questionamento concernente à fé e a oração. No final dele vai dizer, inclusive, que se tiveres fé e orardes, eu assim cumprirei. Aqui é Jesus chegando no meio do caminho, é parte da manhã, aproximadamente, segundo os históricos de horários, é aproximadamente entre 6 a 6h40 da manhã, é verão. Ele chega praticamente no caminho, um pomar de figueiras, e vai olhar especificamente aquela árvore que tinha folhas, mas não tinha folhas, mas não tinha é um storytelling, é Jesus contando uma parábola, simbolizando o que ele vai dizer em Jeremias, sobre a questão dos frutos intragáveis que não davam nem para comer. E a outra é a realidade de Jesus passando no caminho, com vontade e com fome de comer aquela fruta da época, porque era entre novembro a março a extensão de frutos dessa árvore. Olha o que Jesus fala, 17, e deixando-os, saiu da cidade para Betânia, e ali passou a noite. 18, de manhã, ao voltar à cidade, teve fome. Isso aqui é real, isso não é parábola. E avistando uma figueira à beira do caminho, aproximou-se dela e achou somente folha. Então lhe disse: nunca mais nasça fruto de ti. E a figueira secou. Não vou entrar em detalhes, que o estudo não é sobre isso, mas é para trazer uma tipologia do que Jesus vai falar realmente com os discípulos no questionamento de Pedro, dizendo o seguinte: por quê? Por que disso? E aí Jesus falando: foi dado várias oportunidades para Israel, meu tempo esgotou, agora quem não quiser dar fruto vai ser secado, e assim é a fé de vocês. E é Jesus incitando os discípulos: vocês são autoridade nesta terra, mesmo não sendo moradores fixos dela, mas eu vos dei autoridade. Tenham fé, que se tiveres fé, pegue esse monte e passem para o outro lado. O que não tinha em Jeremias capítulo 29 era o povo acreditar nas falas do profeta, incitando a fé. Volta para Jeremias capítulo 29, você vai ver que Jesus fala assim: os seus figos, seus frutos, são frutos que eu, Deus, não consigo comer. Irmãos, é Deus trazendo um alerta para mim e para você. É tempo de você se apresentar da maneira que Ele te fez, para você continuar sendo e vivendo nessa terra. Porque tem muita árvore frondosa, mas que não tem fruto. E tem muitos que morrem, cai o fruto, Deus dá a chance e corta o galho para crescer, mas não quer sequer crescer a raiz e começar a brotar de novo. A alusão, tanto da parábola, e aqui finalizo que não é o pastoral, quanto da realidade de Jesus, a mensagem é epicêntrica, é o mesmo: Israel, volte a dar fruto no tempo desejado. Quem pode adorar o Senhor por isso? Segundo grupo, o que está escrito aí no seu pastoral? Os profetas mentirosos e imorais, como Acabe, filho de Colaías, e Zedequias, filho de Manassés, que desempenham seus ministérios ímpios na Babilônia. Olha só quantos profetas agora começam a surgir numa única carta, num único capítulo. Vamos ver? Vamos correr aqui. 29. Ouvi a palavra do Senhor, vós todos exilados que enviei a Jerusalém para a Babilônia. 21. Assim diz o Senhor dos Exércitos ao Deus de Israel, acerca de Acabe, filho de Colaías. Adendo: Acabe, Jeremias, Semaías, os Els da vida, Jeziel, Jeiel, Jeacabe, Joconias, Jeoconias, Josias, Joacás, eram tudo nome parecido com o dia de hoje. Maria, João, Tiago, Luiz Matias, gostou, né? Samuel, Josélia não, que Josélia é um nome estranho, só acho que só tem a Josélia, ela não está aí não, né? Depois ela me pega. Eram nomes comuns.
Quantos Semaías a Bíblia fala de Gênesis e Apocalipse? 1 trilhão, irmão. Vai de Roboão para cá, tem um monte de Semaías. Depois os irmãos dêem um Google lá, pode entrar no Google, não tem problema não. Entra no Google lá e fala assim, nomes de Semaías e versículos bíblicos dotados e outras coisas mais. Eu tenho até um aplicativo, de irmãos, quando os irmãos quiserem, é um aplicativo que eu uso de estudo, tá? Eu passo e repasso para os irmãos depois. Voltando, Acabe filho de Colaías, olha, e de Zedequias filho de Maacéias, que vos profetizavam mentiras em meu nome, 2 pontos. Eu os entregarei na mão de Nabucodonosor, rei da Babilônia, e ele os matará perante mentira. Mentira. E olha, que eu não entrei nem na segunda carta. Vejam quanto conteúdos importantes tem a primeira carta de Jeremias. E a advertência é: cuidado com a mentira que pregam para você. E aqui, trago um alerta, trago um conselho, e coloque a observação e o PS ou PSC, né, Jaso? Para seu conhecimento. A gente que manda muito e-mails de negócio, sempre coloca um alerta ali. Pare de usar o nome do pastor Samuel, que o pastor Samuel falou, vem até mim e fala. Pare de ficar inseminando por trás, tentando destruir almas, porque senão chega até mim, fala, vem até mim e fala. O problema é que existe uma barreira construtiva, que impede de chegar à ação de quê? De direito. E aí te matam sem você saber que está vivo, irmão. Que é isso? Que isso? Pegamos um gabinete essa semana, eu e Josélia. Pegamos um gabinete essa semana, eu e Josélia, Jéssica. Eu falei assim, gente, me venderam sem eu saber, eu fiquei de boca aberta. Eu falei, é mentira da pessoa. E na hora de fleumático saiu para... Vou ligar. A Josélia, calma. Existem coisas na vida que quem te justifica é o Senhor. Fica quieto. Ontem não, perdão. Tem 15 dias. Um pastor presidente, muito conhecido, pastor Mel. Pastor Jefferson, muito conhecido. Eu estava num café de pastores, e ele, depois que acabou o café de pastores, ele me chama no canto e fala assim, pastor Samuel, eu não sei como você está vivo ainda. Eu falei assim, como assim? Não, porque eu não sei como é que você está vivo. Rapaz, eu não quero saber esse negócio de pastorado de igreja nunca mais. E é pastor de uma igreja tão pão grande como a nossa. Eu falei assim, por quê? Chegou o cúmulo de pagarem profetas para entregarem maldições somente para a minha família. E eu descobri. Lindbergh, você existe? Igreja, você existe? Está na Bíblia, está no capítulo 29, inclusive. Nós vamos ler isso aqui. Parem com isso, irmãos. Parem com isso. Versículo 22. E por causa dele será pronunciada uma maldição sobre todos os exilados de Judá que estão na Babilônia, dizendo: o Senhor te faça como Zedequias e como Acabe, os quais o rei da Babilônia queimou no fogo. 23, olha a advertência. Porque fizeram uma loucura em Israel, cometendo adultério com a mulher do próximo. E anunciaram mentiras em meu nome, palavras que eu não lhe mandei anunciar. Eu sei, eu sou testemunha disso, diz o Senhor. Não adianta esconder da Ivanildo e do Leonardo, porque Deus já sabe que você está tramando contra eles. Me permitam o nome de vocês. Não adianta, estão tramando contra você. Deus sabe quem é quem dentro dessa igreja. É uma palavra que não dá para realmente chorar, falar mistério, né? Mas não sou eu, é a carta. E aí, o que acontece? Segunda carta, para nós andarmos. E aí tem uma segunda carta
que vão mandar para a Babilônia. Quem me levanta? Semaías, cheia de ira no coração, cheio de dolor no coração. Vamos lá? Letra C, a pessoa e o lugar. Semaías escreve essa carta, era pai de Delaías, depois irmão, vão lá em Jeremias 36, 12. E um profeta falso na Babilônia. Olha quantos profetas tinham na Babilônia. Indivíduo extremamente perigoso em suas falas. E tinha o espírito de persuadir a mente das pessoas e que provocava hostilidade a Jeremias. Então falarás a Semaías o Neelamita, nascido em Neelã, é assim que se fala. Qual é a parte do propósito da segunda carta que Semaías vai enviar? Semaías diz a Sofonias, um sacerdote que vivia em Jerusalém, que Deus designou Sofonias para, ponto 1, olha só, olha a profecia desse camarada, irmãos. Substituiu o atual sacerdote Joiada e faz fora o voto e campanha para lançar na prisão e no tronco qualquer um que se alegue ser profeta. Vamos ler? 25, perdão. Olha a carta desse abençoado. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, 2 pontos. Enviaste cartas em teu próprio nome a todo o povo que está em Jerusalém, como também a Sofonias, filho de Maazéias, o sacerdote, e a de todos os sacerdotes. Ponto. Disseste, 26, que o Senhor te nomeou sacerdote no lugar de Jeoiada. Pega na mão de alguém e fala assim: não vão te matar hoje. Pegue na mão de alguém e fala assim: não vão te vender nunca mais. Pegue na mão dele e fala assim: não vão te matar mais. Estou contigo. Sinta a presença de Deus aqui. Para que fosses encarregado da casa do Senhor, para que lançasses na prisão e prendesses com uma corrente no pescoço qualquer louco que quisesse profetizar. Por que esse abençoado não vai direto e falar assim: vamos derrubar logo Jeremias e acabar com essa história? Sabe por quê? Quem tem dupla personalidade costura por trás para pegar quem está no meio. Então, olha o que ele faz. Quem era o alvo dele? Quem era o alvo dele? Mais alto, vai, 3, 4, Jeremias, vai. Quem era o alvo dele? Jeremias. Quem era o alvo de Semaías? Jeremias. Só é alvo quem dá fruto. Quem dá fruto aqui nessa noite? Pega. Então, por que não repreendeste Jeremias de Anatote? Quem dá fruto tem origem, tem local, tem história, tem expertise e é difícil de matar. Que vos profetiza. 28, olha a carta dele. Pois ele até nos mandou a dizer na Babilônia, inventando histórias, Semaías. O exílio durará muito tempo. Edificai casas e habitai nelas. Como se fosse Jeremias tivesse falado isso. Mal sabia ele. Irmãos, quem é profeta da carne vai entregar coisas da carne. Quem é profeta do Espírito vai entregar coisas que Deus manda para ele falar e pronto, acabou o final. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei seu fruto. Aí no 29 ele conclui a carta dele, pastor Leonardo.
O sacerdote Sofonias leu essa carta para o profeta. Quem é amigo não trabalha com dupla personalidade. Quem é amigo vem pessoalmente e fala: ó, fulano de tal falou de você, leu assim, escreveu assim, citou assim, quer te matar assim. Sofonias era amigo de Jeremias. Pega na mão de alguém e fala assim: Sofonias, o sacerdote era amigo de Jeremias. Quem é amigo não abre legalidade para o inimigo entrar e para te matar. Pegue na mão de alguém e fala assim: eu sou seu amigo, não abre mão dessa nossa amizade, em nome de Jesus. Remanaio, remancho, clebanaio, stebia, raio, subefaios. Irmã, stebia. Terceira carta. Quando o sacerdote conta para Jeremias, e aí Jeremias escreve de novo uma carta. É a terceira e última. Como é que é? O que Semaías falou? Falou, né? Letra E. Da mesma Jerusalém. Versículo 30. Então veio a Jeremias. Isso aqui é super importante, vai, irmãos. 3, 4. A igreja. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias. Foi Jeremias com ódio? Sim ou não? Foi Jeremias fleumático, com cólera, tentando matar Semaías? Sim ou não? Olha só que interessante. Versículo 31. Ele informa os exilados que Deus logo julgará Semaías e toda a sua família pelas mentiras, impiedades e enganações, usando o nome divino do Senhor para fazer rebeliões dentro do povo. Qual é a terceira carta? A igreja. 3, 4. Envia esta mensagem a todos os exilados. Assim diz o Senhor acerca de Semaías, o Neelamita. Semaías vos profetizou sem que eu tivesse enviado, e vos fez confiar em mentiras. 32. Portanto, assim diz o Senhor: castigarei Semaías, o Neelamita, e a sua descendência, e ele não terá ninguém que habite entre este povo, nem verá o bem que farei ao meu povo, diz o Senhor, porque pregou rebeldia contra o Senhor. Cuidado, irmãos. Cuidado. Cuidado. Eu ia fazer um desabafo para os irmãos, mas não vou fazer. Não vou fazer. Porque é muito difícil pastorear. E a minha esposa sabe o quanto eu choro dentro da minha casa. Vocês não têm noção o quanto é difícil chegar a cerca de 7 metros assim, ó, com um carro em cima de uma curva, dar de cara com uma capivara gigante, você tem que frear o carro sambar para um lado, o bicho não sai da frente de jeito nenhum, daqui a pouco Deus, você passar. Você não tem noção o que é deixar o Dia das Mães um dia importante para minha família, para 2 filhos, para minha esposa, para minha mãe. E às vezes tem que viajar para Minas, cultuar, administrar, fazer gestão, desenvolver, visitar, orar. E às vezes tem que voltar no meio da chuva, não enxergando nada, pisa no freio, o carro rodou. Quem sabe isso aqui? Ninguém sabe, né? O carro rodou 4 vezes assim, ó. Fica dando buraco. O caminhoneiro parou. Vim com um carro a 25 quilômetros de boca calada, de Juiz de Fora até o Rio.
e a gente se entrega, a gente se doa, e no mínimo que a gente espera é que sejamos verdadeiros conosco. No mínimo que a gente se espera é que a igreja valorize o pastor que tem. No mínimo que o pastor Samuel espera é que entendam e compreendam que eu estou saindo de uma fase neófito, amadurecimento e crescimento. Porque é muito difícil estar aqui numa posição em que, esses dias, eu falei com a minha esposa, a gente precisa olhar com critério as pessoas que a gente trabalha. Igreja é um ponto de equilíbrio em que o pregador, no seu livro de Eclesiastes, capítulo 1, ele expõe isso com muita propriedade, quando ele vai dizer que geração vai e geração vem. Mas eu tenho que entender que a igreja é uma geração que vai, uma geração que vem, e está sempre multiplicando e mudando de pessoas. Cuidado, irmãos. Cuidado. Samuel, cuidado também. Eu pago um preço para estar aqui. Pago um preço. Essa semana conversei muito com a minha família, orei muito com a minha família e tenho orado muito ao Senhor. Eu sou da guitarra, do baixo, da bateria, do teclado, do banheiro. Não preciso ficar falando frutos para os irmãos. Mas orem pela minha vida, por favor. Desânimo também bate em pastor, irmãos. Bate. Orem por minha vida, porque é muito chato quando você chega numa situação como essa, ó. Ter que expor o seu nome para desfazer mentiras, para desfazer situações. E eu pergunto à igreja, Jeremias estava feliz com o que Deus tinha feito com Semaías? Jeremias ficou confortável em escrever a terceira carta? Jeremias ficou feliz porque Deus matou fulano de tal? Não. Glória a Deus. Paz do Senhor para a igreja. Quem é por Israel, levante a sua mão direita.